Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, relato de Lucas, capítulo 19. Nós estamos na série Essencial. Pedi uma equipe que providencie o apontador para mim, o laser pointer, se estiver disponível. Lucas, capítulo 19. Nós leremos até o verso 10. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Essencial, textos que transformam. E eu quero convidar você a ler comigo o trecho da palavra de Deus, esses 10 versículos, assentados como os irmãos estão, fazendo uma leitura em uníssono. Vamos ler todos juntos, a partir do versículo 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi se hospedar. 8. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui. A urgência da graça. Não está aqui. Está aqui. Se fosse uma cobra, hein? Obrigado. A urgência da graça. Nós caracterizamos essa urgência em 3 vezes em que uma palavra que indica pressa, que indica pontualidade, aparece nesse texto. 2 vezes aparece a palavra hoje. Quando Jesus olha para Zaqueu, que estava num sicômoro, e diz: desça depressa, hoje quero pousar em tua casa. E no final do texto, quando Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. 2 vezes ele diz hoje. Uma vez ele diz depressa. Isso mostra uma urgência. Deus não é um Deus de pressa, mas Ele é um Deus de urgência. A graça é urgente. A graça se manifesta amarrando todos os contextos. E na história de Zaqueu isso se manifesta de um modo lindo, de um modo poderoso. Porque imagine os irmãos, em algum dia, fosse manhã, tarde ou de madrugada, ali nas cercanias de alguma pequena vila em Israel, nasceu próximo do final do século que antecedeu a era cristã, ou quem sabe no início do 1º século, nasceu um menino bonito, numa casa. Seus pais olharam e disseram: ele é puro, ele é justo, olha o rostinho de justo que ele tem. Àquela época, na época bíblica, os pais chamavam seus filhos, nominavam seus filhos a partir de um contexto, fosse de vitória ou fosse de tristeza, fosse de dor ou fosse de profunda alegria. E alguns nomes na Bíblia foram marcados como uma ação profética, como é o nome de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 1, 21, é dito que é Jesus, porque Deus salva. Jesus significa Deus salva. Mas naquela casa
nasceu um menininho, os seus pais olharam e o viram com um rostinho de justo, de puro, e o chamaram de Zaqueu, porque é exatamente isso que significa Zaqueu, o justo, o puro. São todas acepções, são significados deste nome. Reto, de caráter certeiro. Mas aquele menino cresceu, virou adolescente, quando jovem entrou no serviço público. E ele entrou no serviço público numa época em que Roma dominava os judeus, dominava Israel. E ele tinha diante de si um desafio enorme, manter aquela identidade de puro, de justo, mas tudo indica, pelas linhas que acabamos de ler, que ele não conseguiu. As pessoas olhavam para ele e não viam mais o que os pais viram naquele primeiro dia que ele veio ao mundo. Os seus pais o viram justo, mas aqueles homens de sua época o enxergavam como pecador. Essa alcunha aparece aqui no texto. Esse apelido terrível que os judeus davam às pessoas que viviam uma vida totalmente desregrada, pecadores, aparece no texto. Os seus pais o chamavam justo, mas os seus patrícios o chamavam de pecador. Destruíam a reputação dele, o chamavam de injusto, de ímpio. A essa expressão grega também dá o sentido de bandido. Olha que coisa terrível. Os tradutores da Bíblia praticam o eufemismo. O que é o eufemismo? É uma suavização da linguagem. Mas essa expressão é muito dura. Eles suavizaram como pecador, mas por detrás estava bandido, traidor. Era assim que se referiam a Zaqueu, não mais como aquele menino justo. Ele agora cresceu. Ele estava rico, muito rico. A Bíblia diz aqui que ele era chefe dos cobradores de impostos. Isso significa que ele tirava do seu povo somas significativas e abastecia o tesouro romano. Ele não era benquisto nem pelos romanos, que olhavam os judeus com desconfiança. Eles eram os imperialistas, os dominadores, e olhavam os judeus com desconfiança. Mas o seu povo também não queria conversa. Zaqueu não era bem visto, não era querido, não tinha amigos, não tinha absolutamente nada. Mas um dia, Jesus entrou em Jericó. O texto começa dizendo, tendo entrado em Jericó. Jericó era uma cidade riquíssima. Era uma espécie de Gramado da época. Era uma cidade muito próspera e era uma cidade de sacerdotes. Alguns desses que criticaram a Zaqueu no versículo 7, provavelmente eram sacerdotes. Eles moravam em Jericó. Pastor Daniel pregou alguns domingos aqui, creio que no domingo passado, e ele falou um pouco de Jericó, dos sacerdotes que moravam em Jericó e que desciam para as outras regiões. E Zaqueu ouviu falar que passaria pela cidade Jesus. Ele ouviu falar que um homem diferente passaria por ali. Ele ouviu falar que alguém que desde a infância carregara o nome Jesus, ainda tinha fama de ser salvador, de ser muito mais do que um profeta. Mas ele tinha um problema, ele era de pequena estatura e a multidão decidiu atrapalhar. Quando o povo decide atrapalhar, o atrapalho é realmente enorme. E ele não conseguia espaço, não conseguia, ele tem uma grande ideia. Ele subiu num sicômoro, que é uma mistura de figueira com outro tipo de árvore, e ele ficou ali numa posição estratégica para ver Jesus. E quando Jesus o enxerga, estabelece com ele um diálogo, demonstrando a urgência do reino de Deus, essa urgência da graça, que nós a veremos em 3 pontos. O primeiro ponto é que de repente um ninguém é chamado pelo nome, Zaqueu. Simplesmente Zaqueu. Ninguém contara a Jesus o seu nome. Ninguém falara, ei, Zaqueu está ali sobre a árvore, dependurado num galho. Jesus simplesmente passa e de repente olha a Zaqueu e diz, Zaqueu. Nem ele mesmo se enxergava assim.
Ele tinha sobre ele os selos, os estereótipos, os preconceitos. Nem ele mesmo conseguia se ver mais no espelho como um Zaqueu, como um justo, como um puro, como um santo, como um irrepreensível. Ele, com certeza, concebera em muitos momentos da vida que realmente ele era um ninguém. É uma outra acepção da expressão pecador. Mas vem Jesus e o chama pelo nome. Zaqueu. Jesus nos olha por dentro. Jesus não olha como vê o homem. Talvez nós tenhamos nesse auditório pessoas aqui que receberam um selo da sociedade. Talvez algumas pessoas aqui já se sentiram no último lugar da fila. Talvez algumas pessoas aqui já se sentiram numa caverna. Já se sentiram como ninguém para essa sociedade. Porque para essa sociedade muitas vezes você é o quanto você tem. E Zaqueu tinha muito. Ele era rico, ele era poderoso. O texto indica que, muito provavelmente, por ser chefe, ser judeu e chefe dos cobradores, ele provavelmente comprara esse título, arrendara essa realidade. E ficou muito rico, mais do que os banqueiros da época. Mas ele, mesmo sendo assim, era classificado simplesmente como alguém que tinha. Essa marca que há no texto, ela demonstra de maneira muito clara, muito assertiva, que as pessoas olhavam para Zaqueu e o viam como ninguém, mas um ninguém com cifras. Um ninguém que tinha na testa o indicativo de ser rico. Era rico, mas era pobre. Porque para aquela sociedade, ele era um corrupto, ele era um bandido, ele era um pecador, ele era um pária, ele era alguém que se aproveitava. Pode alguém assim, que se corrompeu, pode alguém assim, que tirava o dinheiro dos desprestigiados e passava para o tesouro romano, chamar a atenção de Jesus? O texto diz que pode. Não existe ninguém inalcançável para Jesus. Jesus alcança a todos. Esta é a urgência da graça de Deus. E ele é chamado pelo nome, o seu nome. Mas nas ruas ele não tinha, ele tinha um apelido. Mas Jesus olha e diz, Zaqueu. Esse é o poder do hoje. Esse é o poder desta realidade. Mas nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que alguém sem ninguém é acolhido também. É a segunda realidade. Porque os versículos 5 e 6 dizem, é bom lembrar, quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A expressão pousar, ela significa que algo muito, muito intenso. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. A expressão da Bíblia, ela é muito forte. É como se Jesus estivesse dizendo, ô Zaqueu, eu quero hoje ficar à vontade na sua casa, eu quero colocar um pijama, imagina Jesus de pijama, eu quero colocar um pijama e ter comunhão contigo, eu quero me sentir à vontade em sua casa. Por que Jesus enfatiza esse pousar? Pousar é uma expressão muito íntima. Pousar é uma expressão que aparece, por exemplo, naquele texto lá de Noemi e Ruth, quando Ruth, a nora, agradecida, diz, eu não vou te abandonar, não insista, eu não quero te abandonar, onde você for, eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde tu pousares, pousarei eu. É uma expressão correlata. Ou seja, onde você dormir, onde você se sentir à vontade, onde você se sentir em casa de fato, era um indicativo de que nem mesmo em casa Zaqueu se sentia à vontade. E Jesus diz, aquele que era o anfitrião, isto é, Zaqueu, passou a ser o convidado. Desce depressa. É interessante, irmãos, porque às vezes o paradigma de espiritualidade que nós temos na nossa mentalidade tem a ver com subir. Subir a montanha, subir o monte, subir o número de seguidores numa conta de Instagram, subir. Mas Jesus vem e diz, desça depressa. É um outro paradigma.
É o paradigma da interioridade. Olha como o texto desenha esse movimento. A partir do versículo 1, primeiramente, Jesus entra em Jericó. O texto diz no versículo 1, tendo Jesus entrado em Jericó. Primeiramente, ele entra em Jericó. Depois, ele entra na agenda e muda a agenda de Zaqueu. O que Zaqueu faria depois daquela tardezinha? Provavelmente, como um homem de negócios, ele tinha negócios a resolver, mas Jesus muda a agenda. Jesus entra na cidade, entra na agenda, depois entra na casa de Zaqueu, depois entra na vida e na família de Zaqueu, como ele quer entrar na sua vida hoje, bendito seja o nome do Senhor. É outro movimento, não é tanto para subir, para ascender, como se você na sua espiritualidade tivesse que fazer um esforço. Aliás, o sicômoro aqui é um símbolo de um esforço, para romper com a limitação que nós temos. Zaqueu, a Bíblia diz que era de pequena estatura, mas o texto não está mostrando homens pequenos e homens grandes atrapalhando, homens pequenos diante de uma multidão. O texto está mostrando que existem na vida atitudes pequenas e grandes atitudes. E a atitude de Zaqueu foi gigantesca. E a atitude dos religiosos foi medíocre, foi pequenininha, porque o versículo 7 diz que ao verem Jesus dizendo, Zaqueu, desça depressa, verso 17, eles disseram, o quê? Ele foi ser hóspede de um homem pecador? Lembra dos selos que estavam nesta expressão pecador? Ele foi ser hóspede de um bandido? Ele foi ser hóspede de um corrupto? Ele foi ser hóspede de um traidor da pátria? Ele foi ser hóspede de um ladrão? Eles não conseguiram enxergar a urgência da graça, irmãos. Não conseguiram perceber esse impacto. Mas Jesus mostra que no reino de Deus, essa é a urgência. Mesmo alguém sem ninguém é acolhido também. E é acolhido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. Certamente, continuasse o texto, nós veríamos a família da fé. Mas o texto para até aí. O texto para neste momento em que Jesus sai da cidade, sai da agenda, entra na casa e entra na vida. E Ele pode fazer isso também na nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele faz com que os solitários vivam em família. Esse é o papel da igreja. A própria disposição da igreja às vezes impede que nós olhemos uns nos olhos dos outros. Às vezes nós sabemos se o irmão cortou o cabelo, porque nós só olhamos a nuca do irmão, somente a nuca. Mas nós deveríamos distribuir, quando nós chegamos a um lugar como este, nós deveríamos vestir a roupagem da família de Deus, a roupagem santa da família de Deus, distribuir sorrisos, distribuir apertos de mão, perguntar o nome de quem nós não conhecemos, vimos alguém diferente, perguntar o nome de quem nós acabamos de conhecer, porque isso faz parte do reino de Deus. Que tal nós distribuirmos o dízimo de apertos de mão? Nós temos aqui hoje mais ou menos 500 pessoas. O nosso templo cabe 600 pessoas. Nós temos mais ou menos 500 pessoas. Já pensou se Deus colocasse no seu coração hoje cumprimentar 50 pessoas? Talvez ela perguntasse, você é um pré-candidato? É um risco que nós corremos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Como é que vai? E você? Ah, é novo por aqui? Mas eu tenho certeza que pelo menos para uma ou duas dessas pessoas isso faria uma diferença poderosa, uma diferença extraordinária. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora, que compreenda essa urgência, em que pessoas que se sentem ninguém muitas vezes para a sociedade, entram aqui e não sejam obscurecidas, não sejam invisibilizadas. Porque lembra, Jesus chama pelo nome, mas Jesus tem um corpo, o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja é aquela também que diz, desça, abraça, acolhe. Essa é a urgência da graça. E, finalmente, até gente sem jeito tem jeito. Esse é um outro ponto muito importante. Versículo 7, aqueles homens de Jericó, ricos também, abastados, quando viram o que Jesus fez,
disseram entre si: ele foi ser hóspede de um homem pecador. O que Jesus fez despertou críticas amargas. O que Jesus fez promoveu ira no coração daqueles religiosos. Eles tinham visto aquele sorriso nos lábios de Zaqueu em outros verões. Era o mesmo rosto, era o mesmo sorriso, eram os mesmos dentes se mostrando, mas agora tinham outras motivações, agora existiam outras realidades por detrás, mas eles não conseguiram mudar a cena na mente. Quando eles viram Zaqueu eufórico, rindo, eles conectaram com o Zaqueu eufórico rindo quando os impostos eram surrupiados, quando as famílias eram tomadas à força, quando as injustiças eram cometidas, e quem sabe Zaqueu dava um sorriso amarelo, ou uma gargalhada mesmo. E para aqueles homens, nós não podemos culpá-los assim tão rapidamente, porque nós precisamos nos colocar também no texto bíblico, ao lado daqueles que estavam criticando. Era alguém recém-convertido, era alguém recém-chamado para o grande mistério do Evangelho. Ele estava sorrindo, mas na mente daqueles compatriotas, que sorriso era aquele? Que alegria era aquela? Eles não conseguiam ler, não conseguiam antever, não conseguiam antecipar existencialmente que aquele sorriso mudara. Não era mais o sorriso de um homem que tirava dos outros, mas era o sorriso de alguém que estava disposto agora a dar e devolver 4 vezes mais. Ele disse: se por acaso eu tirei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Mas já de entrada, sem questionamento, eu quero dividir metade de todo o meu ganho com os pobres. Ler esse texto no pano de fundo é muito interessante, porque o pano de fundo é o capítulo 18. O que acontece no capítulo 18, algumas páginas atrás? Jesus se encontra com um jovem rico. Jesus se encontra com um jovem rico. E o jovem rico se aproxima. Você lembra da história? O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: o que é que eu devo fazer? Qual é o meu esforço para eu ganhar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz: você pratica os mandamentos? Ele disse: todos. Desde a minha infância eu pratico todos os mandamentos. Eram 613, resumidos em 10 mandamentos. Jesus disse: falta só uma coisa para você. Vá, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E o texto diz, o Evangelho registra, algumas páginas antes, que aquele jovem fechou o coração e ele saiu triste, porque tinha muitos bens. E é claro que Jesus não queria que na prática ele vendesse tudo e repartisse. Não era essa a lição. Jesus queria saber onde estava o coração daquele jovem. E o coração daquele jovem estava nas riquezas. Não é proibido ser rico. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, o seguinte: Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, peça às pessoas que são ricas na igreja, existiam pessoas ricas na igreja primitiva, peçam às pessoas que são ricas, que elas também se concentrem em ser ricas de boas obras, e que elas sejam generosas, e que usem os seus recursos também para abençoar outros. É um mandamento bíblico. Mas agora nós temos Zaqueu que não tinha jeito mais. Para aqueles homens críticos do versículo 7, ele não tinha mais jeito. Era um caso perdido. Porque o rosto era o mesmo, o sorriso era o mesmo. E eles viram aquele sorriso em momentos decisivos, tomando, pegando. Eles não tinham visto aquele sorriso em momentos decisivos de doando, repartindo, oferecendo, dando. E eles confundiram as coisas e colocaram um selo. Ele continua perdido, ele continua pecador. Irmãos, isso é muito forte para nós. Nós temos muita dificuldade de ver a mudança que Jesus está operando na vida das pessoas. É uma limitação nossa. As pessoas mudam. A mudança de Zaqueu foi instantânea, foi rápida, foi uma resposta contundente. Eu já dou metade de todos os meus bens. E faz as contas aí. Se alguém, ele falou em voz alta,
E se eu defraudei alguém, se eu tomei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele decidiu ir além da lei. A lei pedia para devolver 2 vezes mais. Ele falou, eu devolvo 4 vezes mais. Tal era a mudança, tal era o vigor daquela mudança. Mas aqueles homens não acreditaram. Você sabe que essas palavrinhas em negrito que aparecem intitulando cada capítulo ou cada porção, não são inspiradas, são títulos editoriais. Ou seja, os editores das traduções, para facilitar o estudo, eles colocam, por exemplo, essa passagem aqui, a anterior é chamada de O Cego de Jericó. A palavra que intitula Zaqueu, capítulo 19, é Zaqueu o publicano. Mas vocês lembram daquele endemoniado de Gadara, endemoniado da região de Gadara? Depois você procura na sua Bíblia. Já se passaram 2026 anos que aquele homem foi liberto. Mas você pega o título das editores, até hoje está lá em negrito, o endemoniado de Gadara. Não! Ele não é mais endemoniado, ele foi liberto há 2026 anos. Ele é liberto em Jesus, mas nós continuamos chamando o homem de endemoniado de Gadara. Quando eu era adolescente, 16 anos de idade, eu estava na minha igreja de origem, a Igreja Batista do Bosque, lá em Rio Branco, no Acre. E num culto como esse, a nossa igreja lá, no nosso templo, cabia 400 pessoas, e o templo estava lotado. Era um culto como esse. O pastor deu a oportunidade para um irmão contar o testemunho dele. E ele contou o testemunho dele. Ele era ladrão de banco. E ele compartilhou o testemunho com riqueza de detalhes. Ele cumpriu pena. Ele foi apenado, pagou na justiça. E lá no presídio ele se converteu, teve uma experiência muito forte com Deus. E depois de algum tempo ele passou ali e aí foi liberto e voltou para a sociedade. E ele tinha o seu trabalho secular, mas quando ele estava de férias, ele visitava as igrejas, compartilhando os testemunhos, e o pastor o convidara para fazer aquele testemunho. Hoje as igrejas, elas, para uma comodidade maior da igreja e também dos irmãos, eles sempre hospedam os pregadores em hotéis da cidade, mas naquela época não era assim. Naquela época, esses irmãos eram hospedados em casa. Então o pastor chegou depois do testemunho e disse assim, irmãos, qual de vocês tem uma vaguinha para o nosso irmão dormir na sua casa hoje? Ninguém se levantou e disse, a mim eu ofereço minha casa. Até que um irmão, que era superintendente de um banco lá, era de Minas, foi para lá, levantou e disse assim, eu posso, só tem um problema, eu estou saindo de férias amanhã, e o irmão vai ter que ficar em casa sozinho. E ele deixou a chave com aquele irmão missionário, que outrora tinha sido ladrão de banco. E ele passou a semana toda ali. Não pergunte para o pastor se eu deixaria ele ficar na minha casa. Eu também não pergunto para você, combinado? Não perguntaremos um para o outro, mas essa questão serve para nós avaliarmos. Que nós temos que ter a prudência, obviamente, mas até que ponto nós nos cercamos neste grupo do versículo 7, de criticar aquilo que Jesus está fazendo, de criticar acidamente. Às vezes essa crítica parte até dos queridos, porque a mudança dentro de casa, ela é percebida mais tarde. Porque os vícios que nós temos em família, eles continuam mesmo depois que Deus está agindo na nossa casa, na nossa família. Às vezes a esposa não acredita que o marido está mudando, embora ele esteja mudando. Às vezes é o contrário, é o esposo que diz, não sei não. Às vezes os pais têm dificuldade de ver a mudança que o Espírito Santo de Deus está operando na vida dos filhos. E às vezes os filhos têm dificuldade de enxergar que os pais não são mais aqueles. Eles estão mudando. A mudança é aos poucos, é passo a passo. As mudanças, elas são contínuas, mas elas não são instantâneas. Às vezes acontece de uma mudança instantânea, mas o nome disso é milagre. Outras vezes é num processo, como nos diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vida, a luz,
A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um pouquinho a cada dia, e essa gradação está em toda a Bíblia. Salmo 84, versículo 7, diz que quando o povo de Deus peregrina na direção de Sião, passa pelo vale de lágrimas e vai seguindo o seu caminho de força em força. É de brilho em brilho, de força em força. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo vive pela fé, e Deus está operando nele, de fé em fé. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós temos um brilho que vai manifestando a glória, e essa glória é de glória em glória. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 16, diz que nós somos transformados de dia em dia, não é tudo de uma vez. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, verso 22, fala de uma cidade descendo dos céus. O nome da cidade é Nova Jerusalém, e ela tem uma praça, e no meio da praça uma árvore, a árvore da vida, que estava lá no meio do jardim, agora estará no meio da praça, e ela produz 12 frutos diferentes, de mês em mês, não é tudo de uma vez. O inimigo quer nos confundir dizendo, é tudo ou nada, mas a palavra de Deus vem e nos diz, é tudo ao seu tempo. É tudo ou graça, irmãos. Não é tudo ou nada, é tudo ou graça. Talvez aqueles homens olhassem, desconfiassem profundamente no coração. E cuidado, quando nós começamos a desconfiar do que Jesus está fazendo na vida de outrem, nós passaremos em segundo momento a desconfiar do próprio Jesus. A desconfiar do poder do próprio Jesus. E vem um texto bíblico que nos ensina que mesmo gente sem jeito, tem jeito para Jesus. Tem jeito para o Senhor Jesus. Warren Wiersbe observou isso. Um homem adulto tornou-se criança, porque ele saiu correndo e subiu na árvore. Um homem que procurava foi encontrado. Um homem pequeno tornou-se grande. Um homem pobre espiritualmente aqui tornou-se rico. E o anfitrião tornou-se o convidado. E vem um hoje sobre a vida dele. Hoje veio salvação a esta casa. E eu lembrei-me de Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje. É a urgência da graça de Deus. É a urgência. O que nós vimos hoje, um ninguém é chamado pelo nome Zaqueu. Alguém sem ninguém é acolhido também. E mesmo gente sem jeito, tem jeito. E quando um texto desse foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus e colocado à nossa disposição, é para que nós olhemos para nós. E percebamos a nossa identidade. Do que esse mundo tem nos chamado? Do que as pessoas que nos amam têm nos chamado. Do que as pessoas que não gostam de nós têm nos chamado. Isso tudo tem uma marca em nós, mas acima de tudo, do que Jesus tem nos chamado. E Ele nos chama pela autoridade da palavra. Você também é um filho de Abraão. Filho de Abraão é um termo técnico do Novo Testamento para dizer que nós somos filhos da fé, porque Abraão foi o pai na fé. Então nós somos filhos dessa herança de confiar em Deus, apesar dos selos sociais.